tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre grandezas e razão. Algumas razões conhecidas já do nosso cotidiano. Bom? A habilidade é resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Eu havia pedido já uma atividade para casa em que vocês tinham que pesquisar já sobre velocidade e densidade. Se vocês já fizeram, então a aula de hoje vai ser mais uma revisão. Se você não fez, então preste muita atenção. Velocidade. A velocidade nós chamamos mais de velocidade média. Por quê? Porque uma velocidade é muito difícil você conseguir no carro, por exemplo, manter fixo todo o tempo, todo o trajeto a mesma velocidade. Então, a gente fala que é uma velocidade média. A velocidade média, então, ela é uma razão, uma divisão entre a distância e o tempo, tá? As unidades a gente usa metro por segundo ou quilômetro por hora. Exemplo. Um trem percorreu a distância de 453 quilômetros em 6 horas. Qual foi a velocidade média do trem nesse percurso? Então, é só fazer a distância dividido pelo tempo. 453 dividido por 6, 75,5 quilômetros por hora. Densidade demográfica. Aonde que vocês estudam isso bastante? Em geografia, não é verdade? Então, isso é uma matéria interdisciplinar, um conteúdo interdisciplinar, porque você utiliza o conceito em geografia e, na verdade, a continha é de matemática, a operação é matemática. Então, utiliza nas duas disciplinas. Então, densidade demográfica, pessoal, que é dado por habitantes por quilômetros quadrados, é a população absoluta, ou seja, a quantidade de pessoas, a população total, dividido pela área do local. Bom? Exemplo. Um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 milhão e dividir por 300 mil. Isso vai dar, então, 3,33, né, aproximadamente, habitantes por quilômetros quadrados. Densidade de um material. Aonde que eu utilizo densidade de um material? Eu utilizo em química, em física, no caso, ciências desse ano, tá? Então, a densidade de um material é a massa dele dividido pelo volume. Massa é o que a gente chama de peso, né? Mas na verdade o correto é massa. E volume é, na verdade, a quantidade que ele ocupa, tá? Então, por exemplo, o volume de um cubo é base vezes altura vezes largura. O volume pode ser dado em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou ainda em litro, mililitro, tá? Então, aí isso vai depender do que você estiver utilizando. Então, a densidade é a massa dividido pelo volume. Exemplo, aqui um cubo, ó. Não dá para ver muito as medidas, mas é só para vocês terem noção. Para calcular o volume, então, vou fazer a altura vezes comprimento vezes largura. Então, tá aqui 0,10 vezes 0,10 vezes 0,10, que deu 0,001, ou seja, 1 milésimo. Metros cúbicos. Densidade, então, vai ser a massa, que é o peso, dividido pelo volume. A massa foi dado que é 7,90 ou 7,9 quilogramas. Dividido por 0,001, ou seja, 1 milésimo, então nós temos 7.900 quilogramas por metros cúbicos. Então, isso seria a densidade desse cubo. Então, olha lá. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Seu estudo se faz importante porque nos auxilia na caracterização de uma substância. Então, gente, a densidade, ela é característica de cada material.
Então, por exemplo, a densidade da água, que é a mais famosa, é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Tá escrito aqui. Então, ela é a mais conhecida, mas cada material tem a sua densidade. Observação. A densidade dos sólidos e líquidos é expressa em gramas por centímetros cúbicos. Tá aqui. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Como eu já tinha dito, né? Densidade de um material. Quando a densidade é maior, o objeto é mais pesado. Quando é menor, o objeto é mais leve. Nesse caso, a densidade do objeto é comparada com a da água, tá? Então, a água é como se fosse assim, a densidade básica para a gente. Então, quase tudo a gente, comparando leve ou pesado, seria o afunda ou não afunda, comparando com a densidade da água. Aí, uma curiosidade. O que mantém um navio flutuando? A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Por exemplo, o leite possui maior densidade do que a água. Isso significa que num dado volume de leite, há mais matéria que uma mesma quantidade de água. E é verdade, a gente consegue perceber isso, que né, o leite ele é mais denso do que a água, tá? A densidade nos auxilia na caracterização de uma substância. A densidade dos sólidos e líquidos é expressa em gramas por centímetros cúbicos, como a gente já falou. Então, a água 0,997, a gente deixa aproximadamente 1, e o leite está falando que é 1,03. Percebam que é parecido, mas não é a mesma coisa. Por isso que, assim, o leite, a gente fala que ele é mais pesado do que a água. Então, o que mantém um navio flutuando? Eles não afundam porque possuem uma densidade menor do que a água. Então, gente, tem uma experiência que é muito interessante, que depois na aula de práticas eu vou mandar o link para vocês, que fala um pouquinho sobre isso, tá? Que a densidade é o que influencia para afundar ou não afundar. Aqui tem então a sugestão de experimento. Eu vou deixar esses links também na descrição do vídeo, fiquem tranquilos. E tem aqui então alguns experimentos para vocês verem. Se vocês quiserem fazer o experimento e me mandar, pode, porque daí eu posto. Ou então só por curiosidade, se você autorizar ou não. Pode me mandar. E aqui então tem os sites que eu utilizei hoje para preparar essa aula, tá? É uma sugestão, não é obrigatório, mas vocês podem dar uma olhada para ampliar o conhecimento. Agora vocês vão ter exercícios para fazer, tá? Esses exercícios, então, eu vou ler com vocês e depois, na outra aula, a gente vai corrigir. O que é para fazer? Copie o exercício no caderno e responde no caderno. Não precisa me entregar já. Na próxima aula eu vou postar a correção e daí vocês corrijam e tiram dúvida comigo. Exercício sobre velocidade. Ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, a que velocidade média em quilômetros por hora. Então, você tem todos os dados que você precisa aí, e então você precisa calcular a velocidade. 2. Qual é a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa que corre a pé 1,88 km em 25 minutos? Vai ter que fazer algumas transformações aí. Então, esses são os exercícios sobre velocidade. Densidade demográfica. 3. Um dos conceitos mais utilizados pela geografia é o conceito de densidade demográfica. O uso desse dado tem como objetivo a. Determinar a origem da população de um país ou lugar.
B. Avaliar o crescimento da população de um país ou lugar. C. Calcular a quantidade de nascimento para cada 1.000 habitantes. D. Mensurar a distribuição da população pelo espaço geográfico. Ou E. Verificar a quantidade de mortos para cada 1.000 habitantes. Que copiem no caderno, tá bom? E assinar. Outra. 4. O cálculo correto da densidade demográfica de um determinado país é a letra A. Soma da população absoluta e a quantidade de nascidos vivos em um determinado ano. B. Multiplicação do número de habitantes pelo tamanho da área. C. Divisão entre o número de habitantes e a área em que residem. D. Subtração da taxa de mortalidade da população total de um país. E. Divisão entre taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Copiem e assinar. 5. Um país com população de 210 milhões de habitantes e área total de 10 milhões de quilômetros quadrados teria qual densidade demográfica? Copia, calcula, faz a continha bonitinho, tá bom? Densidade de um material. Exercício 6. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mililitros, qual a densidade dessa solução em gramas por mililitros? É só fazer uma divisão, tá? 7. Sabendo que 400 ml de uma solução foi preparada a partir da mistura de 20 gramas de um determinado sal com 200 gramas de água, determine o valor de sua densidade em gramas por litro. Provavelmente tem que fazer algumas transformações, tá bom? 8. Na tabela abaixo temos as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura à temperatura ambiente, qual deles flutuará? Qual será que vai flutuar? Copiem e circulem então ou façam uma marquinha em quais ou qual vocês acham que flutuará. Certo? Combinado? Na próxima aula, então, nós iremos corrigir esses exercícios, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, façam bonitinhos exercícios, tá bom? E beijos. Até a próxima.